Hora de conversar com Juliana Rosa. O IPCA de outubro fica em 0,09%. É menos de 0,1%. É menos de um décimo de um ponto percentual. E a gente continua com juros na casa dos 15%. Ô Judo, o bichão a inflação está controlada? Dá para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, recostar na cadeira agora? Bom dia para você. E veio bom o número realmente, viu, Megali? Sim, a inflação está dando sinais claros aí de perda de fôlego. Bom dia para você, para Sheila, para Roberta, bom dia para os nossos ouvintes. O IBGE acaba de divulgar essa inflação, como você falou, praticamente zero, né? A inflação do mês de outubro em 0,09%, levando a inflação acumulada aí nos últimos 12 meses, para a gente ter uma ideia de como é que está o peso da inflação no período de um ano, em 4,68%. Então, esse é um número que confirma, né, Megali, aquilo que a gente conversou ontem, que as previsões de inflação já estão caminhando para uma inflação em 2025 na casa de 4,5%. Já tem previsão abaixo de 4,5%, tem 4,3%, que já é o limite da meta de inflação do governo, ou seja, ainda não é a meta é sempre importante a gente reforçar isso, né, porque o Banco Central ele precisa que em algum momento a inflação chegue em 3%, que é a meta de inflação do governo. Obviamente que não é de hoje para amanhã, senão você coloca o juro em 20% e aí leva uma recessão profunda da economia e a inflação amanhã vai para 3%. Não é o caso, mas o que a gente percebe é que a inflação vem sim fazendo uma trajetória de perda de fôlego. A previsão de inflação para esse ano começou o ano na casa chegou a 5,7% no mês de março desse ano. E o dólar, principalmente, que saiu da casa dos R$ 6, foi para 5,30. E o próprio efeito do juro alto na economia, que vem esfriando aos poucos a economia, também vem fazendo esse trabalho de puxar a inflação para baixo. Então, esse é um dado que corrobora essa trajetória de perda de fôlego da inflação no Brasil. Esse dado especificamente aqui do mês de outubro, esse número aqui perto do zero, a principal ajuda é a nossa conta de luz, porque a bandeira vermelha 2 no mês de outubro saiu para vermelha 1. A gente começa no final do ano a ter uma conta de luz mais barata porque chove mais, então é um movimento natural a gente pagar um custo de geração de energia menor. Então aqui o principal fator que fez a inflação recuar especificamente no mês de outubro foi essa mudança da bandeira vermelha 2 para a bandeira vermelha 1, significa que o custo da energia elétrica ele ficou menor de um mês para o outro. Mas olhando aqui os outros componentes dessa inflação, é uma inflação que está realmente bastante sob controle. Olha, a alimentação ficou também no 0 a 0, está em 0,01%, preço de alimento. Não é que, de novo, o alimento esteja barato, né? Mas a gente passou por um período em que os alimentos não paravam de subir, né? Depois passamos um período onde os alimentos começaram a ter quedas mais significativas, o dólar ajudando, as condições climáticas, a safra agrícola. Então a gente já entra num período um pouco menos ruim, né, dessa parte de alimentação que a gente falou muito aí ao longo do ano. A gente já vê efeitos do dólar também aparecendo, por exemplo, nos chamados artigos de residência. Então, eletrodoméstico, o dólar está fazendo efeito já reduzindo preços. E agora vem aí Black Friday, né? Então vai ter um movimento também ajudando agora no mês de novembro, redução de preços. E uma última informação que eu acho importante, o Banco Central, ele divulgou agora há pouco um documento que também foi bastante positivo e trazendo uma esperança de queda de juros já agora na reunião do começo do ano que vem, em janeiro. O Banco Central divulgou aquela ata que é a ata da última reunião da semana passada, onde ele detalha aquela postura conservadora de manter os juros em 15%, que é o maior juro em quase 20 anos, né, que está dificultando aí o endividamento, a inadimplência das pessoas. No entanto, agora há pouco ele divulgou um documento detalhando que a previsão de inflação dele ao longo do tempo, né, que ele vai olhando para frente, né, para ver se a inflação está cedendo. E aí ele coloca nesse documento, Megali, que ele está vendo a inflação caminhando para 3,3%, ou seja, bem pertinho dos 3%, né, em 2027, que é para onde ele vai olhando, né, ver se a inflação vai fazendo essa trajetória de queda. Então ele vê sim a inflação fazendo esse movimento de queda, indo
em direção a 3%, e esse número de 3,3%, ele escreve uma coisa interessante, que ele fala que já é uma projeção conservadora, levando em consideração que aquela aprovação do imposto de renda, que a partir do ano que vem não vai ter cobrança, né, do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, tem uma previsão de que esse dinheiro, ao invés de pagar imposto de renda, vai ser colocado para gastar na economia e que isso vai pressionar a inflação. Então, ele já leva em consideração essa previsão de 3,3% de inflação, já levando em consideração que vai ter mais dinheiro para as pessoas gastarem no ano que vem. Então, isso eu achei interessante, porque nem todo dinheiro é gasto, né? Às vezes a pessoa pode não gastar, pode poupar, enfim. E é interessante que ele já conta com esse dinheiro do imposto de renda para fazer uma projeção de 3,3% para a inflação ali no começo de 2027. Ou seja, Megali, tudo isso para dizer que o Banco Central está dando pistas de que ele está, sim, se preparando para começar a cortar juros no começo do ano que vem. Essa pode ser a leitura. Mas se o Banco Central fosse a criança na piscina, ela seria aquela que tem 5 anos de idade lá e usa boia no braço na piscina infantil, que tem 30 centímetros de profundidade. Mas, enfim, né? Essa criança não se afoga. Ô, Ju, que dia é hoje? Terça-feira para você. Até amanhã. Um beijo. Que dia é hoje? Beijo. Terça. Sábado. E não fiquei feliz com a resposta, né? Pô, que dia é o terça, droga? 9h17.